Boa tarde a todos e todas. Começamos mais um programa da Lavra Editora aqui, com aquelas entrevistas que nós temos feito todas as quintas-feiras com pessoas ligadas à literatura, à arte e à cultura em geral. Cada um dando o seu depoimento, contando um pouco da vida, do trabalho que faz. Hoje teremos uma entrevista com mais um multiartista, né? Tivemos na semana passada o Everaldo Escobar Flanelas, desculpa, que eu apresentei como um multiartista, e hoje também temos um multiartista. Ele é poeta, é ator, artista plástico, diagramador e capista. E executa esses trabalhos muito bem. E tem mais. Eles também está com um livro novo, que muito em breve virá à luz do dia. Boa tarde, Manuel Gonçalves, o Manogon. É um prazer recebê-lo aqui na Lavra Editora. Tudo bem com você? Está me ouvindo? Eu estou. Opa! Então, Manogon, se apresente aí para a gente, diga quem que é o Manogon. Fala um pouco aí da sua vida, para a gente ficar conhecendo um pouco mais. Bom, meu nome é Manuel Gonçalves, mas aí bastante conhecido também como Manogon. E, bom, eu sou formado em artes gráficas, sou publicitário, tenho pós-graduado em marketing e comunicação, e sou ator, poeta, gosto de escrever também, sou dramaturgo, e pai coruja de 2 filhas. Minha esposa conheci também pelo teatro, então a arte me apresentou bastante coisa na vida. E você é de onde, Manogon? Você nasceu aqui mesmo em São Paulo? Onde é que você nasceu? Como é que foi a sua história? O produto é daqui, mas a matéria-prima é lá do Ceará. Os meus pais são do Ceará. São do Ceará. Aí vieram para cá já tem bastante tempo. Aí alguns irmãos nasceram aqui. Você tem quantos irmãos? Vivos são 10, estão comigo 11. Era para ser 15, que aí 4 não vingaram. Uhum. E eles vieram morar para onde? Seus pais? A gente mora na zona leste de São Paulo, em Itaquera. E desde, pelo que eu lembro, assim, pelo que eu entendo, desde sempre a gente morou para cá, para esses lados. Ah, certo. E daí, como é que foi, assim, sua tendência para as artes? O que se manifestou primeiro? Porque eu falei assim que você é ator, é artista plástico, é diagramador, etc., e é poeta. O que surgiu primeiro? Foi o desenhista, o ator, ou foi o poeta, o escritor? Eu acho que tudo foi se formando aos poucos, porque, assim, a minha mãe, ela se alfabetizou já depois de uma certa idade, né? Então, mas uma coisa que ela sempre gostou foi ficar vendo que nem aqueles programas tipo Rolando Boldrin, essas outras coisas que tinha muita arte, tinha muita poesia, tinha muita cantoria. Então, assim, às vezes ela ficava cozinhando e cantarolando alguma coisa e a TV ligada no Rolando Boldrin. E aí, por influência do meu irmão um pouco mais velho que eu, que é o João, que desenhava bastante, então eu comecei a desenhar também. Ele pegava o gibi, começava a desenhar, eu ficava vendo, falava, acho que consigo também. Aí ficava do lado dele lá e começava a desenhar, rabiscar, pegava figurinha, ampliava, aí pegava o gibi, começava a fazer as posições também. E aí depois disso, a escola que eu estudei, que era uma escola municipal, mas ela foi considerada uma das melhores da Zona Leste, então ela tinha muita abertura para essa parte de arte, para essa parte de tanto de desenho, teatro, pintura. Então tinham competições que você podia entrar como redação ou como desenho.
Então, acho que até o Escobar deve ter comentado quando você entrevistou ele, que a gente tinha professoras que tinha esse lado muito humano, né? Então elas gostavam bastante de conversar com a gente, de incentivar o que a gente gostava de fazer. Então a gente tinha uma professora de desenho geométrico que ela ensinava a expressão corporal para a gente às vezes, teatro. Tinha professora de arte também que era assim. Qual escola que era? A Escola Municipal Benedito Calixto. Onde fica? Fica no Jardim São Pedro. Era Guaianazes, aí depois construíram a Coab, começaram a chamar um pouco também de Itaquera, então fica meio ali, né? Entre Itaquera e Guaianazes. Isso. Legal. E daí, e a poesia, como é que entrou na sua vida? Quando é que você começou a escrever? Eu às vezes escrevia assim, algumas coisas, deixava no papel, mas para mim não achava que tinha alguma coisa boa ali, alguma coisa assim de qualidade. Então eu escrevia para mim mesmo. Aí quando eu comecei a mostrar para algumas pessoas, legal, gostei. Eu mostrava para outra, gostei. Aí o pessoal da faculdade também, às vezes, lia, falava, pô, legal, escreve bem, gostei e tal. E aí você começa a fazer, começa a mostrar para um, para outro, né? E vai ganhando corpo, né? Então, na época do Senai eu escrevia alguma coisa, mas também mostrava pouca gente. E aí comecei a escrever um pouco mais na época da faculdade. E aí quando eu lancei o blog, que aí comecei a escrever um pouco mais. Quando é que você lançou esse blog? Acho que foi... Não sei se foi 2007, mais ou menos. E você já publicou alguma coisa antes de um livro que eu sei que vem por aí, que depois nós vamos falar dele? Já então, eu... Só voltando um pouco antes, né? Eu escrevia para um blog, para um site chamado Desabafo de Mãe, sobre a criação dos filhos. E eu e mais um outro artista plástico eram os pais convidados para dar nossa visão de criação dos filhos, né? Como eu tinha 2 filhas, e ele tinha, acho que também 2 ou 3 filhos, não sei. Então a gente passava, uma vez por semana, a gente dava a nossa impressão, passava o que a gente achava sobre isso. E aí, numa dessas leituras, a aluna Ana Guedes, ela leu e falou, por que você não faz um blog? Faz um blog e tal, legal, pelo menos você escreve suas coisas lá. E aí ela estava começando a fazer também alguns saraus e com uma ideia já de fazer uma revista como se fosse um fanzine. E aí a gente escreveu algumas coisas lá para ela também. E ela falou assim, eu estou lançando uma editora de livros artesanais. Aí falou assim, junta alguns poemas aí, me manda que eu vou... a gente vai editar, né? E aí saiu essa série Exemplos, que não sei se dá para ver aqui. Dá sim. Deixa eu sair aqui. O nome do livro é Caminhos Tortos. Ele é feito todo no estilo artesanal, costurado à mão. E aí eram poemas que tinham um pouco de coisa familiar, um pouco de poemas mais introspectivos. Um poema que eu fiz sobre Itaquera. E como é que era o nome dessa editora? Como é que é o nome dela? Se é que ela ainda existe? Cenário Plural. Cenário Plural. Uhum. Cenário Plural é livros artesanais. Algumas pessoas publicaram por essa editora, que eu acho que... O Akira. O Akira, né, que eu escrevi até o prefácio do livro dele, era para uma... Me parece que era cenário. Ah, tá. Legal. E agora, já que... E aí, fora isso daí, eu participei de 5 coletâneas, que é
uma que foi uma coletânea que o Alessandro Buzo fez, chamado Pelas Periferias do Brasil. Sim. Então tinha gente de São Paulo, tinha gente de Goiás, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. Aí participei dessa antologia também com Germano, que era uma antologia do poetas do Sarau Urbanista Concreto. O Germano Urbanista Concreto, lá de Vila Formosa, né? Ali acho que é perto de São Mateus, se eu não me engano. São Mateus, por ali. Isso, é. Germano Urbanista Concreto. Aí, geralmente, uma vez por ano, ele faz uma antologia, aí eu participei de uma delas, do volume 2, com alguns textos também. Participei da coletânea chamada Almas Lavadas de Lama, lançada pela Desconcertos, organizado pela Beth Brasil, que era sobre Brumadinho e essa outra que aconteceu, né? Então, eu tinha feito um texto quando aconteceu da primeira vez, e aí quando aconteceu de novo, eu estava em viagem para Minas Gerais, estava lá em Ouro Preto, e aí, bem no dia que a gente estava passeando lá, que a gente ia passar por Mariana, eles tinham fechado tudo porque tinha acontecido de novo lá o rompimento da barragem. E aí eu tinha feito um texto, aí depois quando ela falou dessa antologia, eu acabei participando com os dois. Certo. Interessante. Agora você está com um livro novo que vem por aí, não é isso? Sim, sim. Você podia falar um pouquinho desse seu trabalho? Sim. O nome do livro é Dentes Moles Não Mastigam Pedras, que aí vai sair pela editora Lavra. E ele é um livro de poemas, basicamente de crônica social. Então, tem muito a ver com o dia a dia, muito a ver com o que a gente vê, às vezes, dos absurdos que a gente vê na cidade, das diferenças sociais, dos absurdos políticos. Então, tem um pouco de tudo ali. É uma visão um pouco mais crítica em relação a isso, né? Uhum. É um livro também, assim, eu acabei fazendo a apresentação, quando a gente nem tinha ainda definido se seria pela Lavra que você iria editar ou não, né? Agora, assim, me chamou a atenção, assim, são poemas muito calcados, assim, em fatos do cotidiano, mas eles apresentam um olhar diferente sobre isso. E tem uma coisa, né? Ele, visualmente, acho que é um dos trabalhos, assim, vai ser um trabalho muito bonito, né? Você, como diagramador, como capista, como artista plástico, já foi trabalhando ali todo o livro, assim, muito dando a sua feição, assim, para isso, né? E acho que quando a gente lançar, as pessoas vão ficar espantadas, assim, o quanto visualmente ele é diferente e, é claro, com a qualidade muito boa que tem os poemas. Acho que vai ser um dos grandes lançamentos aí, mais um dos grandes lançamentos da Lavra, e a nossa intenção estamos agora no dia 5 de novembro lançando o livro da Marília Kubota, de Crônicas, Eu Também Sou Brasileira, e o próximo lançamento que a gente vai fazer, já tentando ver se estamos com uma demanda reprimida aí por conta da pandemia, e o próximo deve ser o seu, e a gente espera que, a partir daí, a gente vai conseguindo lançar todos os livros que nós temos aqui prontos para ir para a vida, né? E leia então para a gente um texto aí, um trecho, um poema, o que você quiser aí desse novo livro. Leio. Eu vou ler aqui.
Deixa eu só pegar a página. O nome desse aqui é Tetas. As tetas expostas de Isilda ficam debaixo da ponte, quase no cruzamento da velha Avenida São João. As tetas expostas de Isilda mostravam mais do que pele, muito mais do que bicos de peito. Escancaravam feridas e incômodos, manchas e machucados sociais. As velhas tetas de Isilda, entre roupas rotas em farrapos, sem teto algum de barraco, sem banho adequado, hidratante ou creme importado, as tetas velhas de Isilda não ficavam expostas aos filhos, que talvez, quem sabe, existissem, num talvez quase passado, Isilda talvez sequer houvesse, bem capaz de apenas ter sido um grafite exposto ao relento, de tetas expostas nos pilares, debaixo de movimentado viaduto. Talvez ela fosse só o retrato da pele suada que sustenta a exposição de tantas outras Isildas, Marias, Severinas, Zefas, figuras sem formas de gente, de tetas expostas ao mundo para o deleite dos outros, passantes em seus volantes e passageiros andantes, machos ávidos por sugar crianças carentes de mãe, moças escandalizadas, senhoras de falso pudor, e um minguado leite, a escorrer por entre as pedras, súplica esfomeada de pobres bocas, à espera das velhas tetas de qualquer Isilda. Opa! Bom, por aí já dá para perceber, assim, o nível dos poemas que vêm, são poemas muito bem construídos, fortes e, como eu estava falando, visualmente muito bons, assim. Deixa eu dar um alô aqui, nós estamos com várias pessoas acompanhando aqui a nossa página, estão deixando um alô para você. Começamos aqui pelo Milton Luna, Rosinha Moraes, o Rogério Brito Correia, João Simões, o Walter Tierno, a Cássia Cardoso, a Lígia Regina, a Solinha Michel, a professora Monique Franco, lá do Rio de Janeiro, o Akira Yamazaki, o Dark Maia, o Rogério Brito Correia, acho que eu já falei, e vários outros que estão assistindo aí a nossa conversa aqui, que está sendo tão agradável. Agradeço a todos, um abraço a todos aí, muita saudade de encontrar pessoas, de encontrar essas pessoas, de participar dos nossos saraus também, de fazer e movimentar a arte, né? Ô, Manu, além do livro que você vai lançar agora em breve, muito em breve, pela Lavra, você também está fazendo, estava me contando um pouco antes de começar a nossa live, de um trabalho que você tem feito em teatro, que deve ir para as redes sociais por esses dias, né? Conta o que é esse trabalho, como é que é essa história. Então, eu faço parte do grupo Tesse, grupo de teatro experimental, grupo de teatro contemporâneo experimental. E a gente está sempre fazendo algumas reuniões, ensaios, e inclusive a gente ia fazer a Paixão de Cristo lá no Bexiga, na escadaria do Bexiga, quando justamente todos os eventos foram interrompidos, né? E a gente estava só fazendo reunião por Zoom e vendo mais ou menos como que ia se desenrolar toda essa loucura toda, né? E acabou que, assim, até por conta de alguma coisa aqui
no bairro, no próprio condomínio, às vezes você está querendo ler alguma coisa, estudar, participar de uma reunião, e aí tem um barulho, alguma coisa assim. Aí eu fiquei imaginando, como é que essas pessoas conseguem conviver, né? Assim, fazer reunião, participar de tudo com essa loucura toda, né? E Sua aí, vizinhança é muito barulhenta, é? não, é que coincidiu de ter uma obra na época, então... E aí o nosso diretor também estava com algumas ideias, e aí a gente conversando, falou, pode ser uma boa, né? Porque a gente estava vendo o pessoal já fazendo alguma coisa online, fazendo teatro, transmissão online, e aí a gente começou a conversar e eu fiz o texto, né? A dramaturgia é minha. Uhum. Então, a gente não conseguiu fazer a transmissão online porque demanda uma boa conexão, equipamentos de uma qualidade também que não dê nenhum problema durante a transmissão. Então a gente resolveu gravar e fazer como se fosse uma websérie. Entendi. E aí, provavelmente semana que vem, a gente já fez um teaser, a gente já lançou alguma coisa nas redes sociais, no Face, no Instagram, uma chamada para essa série, que o nome dela é Quarenteners. Como é que é? O nome dela é Quarenteners. Quarentener. Que é mais ou menos um termo que o pessoal começou a usar para o pessoal que está enclausurado, né? É um experimento pandêmico. E aí, a partir da semana que vem, a gente começa a lançar alguns vídeos de chamada, algumas chamadas dos personagens, e logo, em breve, aí, acho, na outra semana, mais ou menos, a gente lança já o primeiro episódio. Que legal. E vai ser tem algum local específico para quem quiser? Vai ser no YouTube, no Face? Já tem algum local definido? Então, a gente pretende lançar no Instagram, que é o @TECoficial. Arroba? TECE.oficial. Quer ver? Deixa eu até pegar aqui, eu já coloco aí no... Tá. Esse aqui, né? @TECoficial, é isso? Deixa eu só ver se eu não troquei aqui, se é oficial. Okay. Se for, já está ali na tela. Então, esse é um trabalho que o Manogon está fazendo, que além de poeta, também ele tem um trabalho como dramaturgo, nesse caso, e também fez trabalhos como atores e tal. Bom, Manogon, e daí deve entrar, depois a gente, vamos fazer o seguinte, caso não seja esse o endereço, depois a gente passa na próxima live aí, que vai ser com a Rosinha Moraes, na próxima semana, a gente passa o endereço certinho para as pessoas, quem quiser acompanhar. Então, e de teatro, o que mais você fez? Você trabalhou também, atuou já como ator, essas coisas, né? Conta um pouco dessa sua trajetória para a gente conhecer. De ator, já, como eu falei, nessa própria escola a gente já fazia algumas peças, algumas coisas assim, mas depois com um grupo de jovens, pessoal da igreja, mas começar a mexer mesmo com a parte de atuação foi quando a gente estava no Senai. A gente tinha um grupo de teatro, inclusive o Walter Cherno, que está assistindo a gente, ele era do ele grupo mandou também. Um recado para você agora há pouco. Ele era do grupo também. E a gente... Esses recados depois vão ficar no Face e você pode responder para as pessoas no sim, Face. com certeza, vou ler e responder. Então, aí a gente participava do grupo. Como a gente estava já quase no último ano, a gente não conseguiu apresentar uma peça lá. E aí, por coincidência, depois a gente entrou na mesma faculdade. Opa! Tanto eu quanto o Walter. E aí a gente montou um grupo de teatro amador, chamado Naumbi, que não quer dizer nada assim em outra língua, simplesmente não achamos o nome bom. E aí
E aí, com esse grupo, a gente fez uma adaptação. Na época, a gente também não sabia assim, muita coisa sobre direitos autorais, sobre essas coisas todas, então a gente estava praticamente num experimento de teatro amador. A gente acabou fazendo uma adaptação de Faroeste Caboclo, que foi uma dramaturgia do Walter, e chegamos a fazer uma apresentação no Anfiteatro do Senai, e aí era uma coisa assim, foi bastante intenso, foi uma experiência super rica. A gente mesmo que teve que providenciar questão de cenário, de figurino, né? Então não tinha patrocínio. O patrocínio era nosso mesmo, a gente pegava e fazia tudo. E aí depois a gente fez uma montagem também do Dois Perdidos Uma Noite Suja, que a gente apresentava isso. A gente apresentava numa casa, dentro de um cômodo, basicamente 14, 15 pessoas assistindo a peça ali, quase colado na gente. Foi uma experiência também bem legal. Certo. E aí depois disso, já com uma outra formação, a gente fez As Aventuras de Teodorico Raposo, que era uma livre adaptação do livro Essa de Queiroz, A Relíquia. E aí com esse daí a gente apresentou em algumas casas de cultura, a gente chegou a apresentar na Casa de Cultura do Itaim Paulista, íamos apresentar na Casa de Cultura de São Miguel, só que aí teve um problema de divulgação e acabou não indo ninguém, foi num dia que caiu uma chuva tremenda lá, a gente acabou não apresentando. E a gente participou do festival de teatro amador que teve na Casa de Cultura do Itaim Paulista. Na época, assim, tinha bastante movimentação cultural, né, nas casas de cultura, nas oficinas. Me diga uma coisa, essa experiência com teatro influi um pouco, por exemplo, no seu fazer poético? Perguntando Sim. Isso porque eu acho o autor que a gente publicou pela Lavra, nosso primeiro autor publicado, Ivan Neres, que ele também vem do teatro, essas coisas, e eu sinto muito assim o poema dele assim muito com uma característica quase teatral assim. Tá, eu queria saber, você acha que isso influencia também no seu fazer poético? Como é que é? Não, acho que totalmente. Não é só um pouquinho, não. Influencia bastante. Tanto se pegar alguns poemas meus, eles têm praticamente uma historinha, alguma coisa, alguma cena, alguma imagem traduzida em palavras ali. Então, acaba influenciando bastante, não só a parte do teatro, como minha parte gráfica, minha parte visual. Então, para mim, acaba funcionando como um todo, né? Não tem... Até mesmo na sentido contrário. Quando eu vou fazer algum texto teatral, também acaba entrando um pouco de poética. Então, não tem como dissociar. Já que estamos falando em influência, me diga uma coisa. É uma pergunta que eu sempre faço, que a gente tem sempre a curiosidade de saber. Que autores e autoras e livros que fizeram a sua cabeça? Ou fazem ainda? Tem um pouco de tudo. Então, tem Aldous Huxley, tem George Orwell, Fernando Pessoa, Graciliano Ramos, Cecília, Cora Coralina, Manuel Bandeira. Do Aldous Huxley, o que você gosta dele? Assim, o que você leu dele? O Admirável, que é muito bom. Admirável Mundo Novo. Isso. Tá. Aí do George Orwell tem o 84, o Revolução dos Bichos, então...
Certo. E você escreve muito assim, todo dia? Como é que é o seu processo? Ou é quando tem uma inspiração que você vai para escrever? Não, eu já tive um pouco, já tive um pouco de tudo, assim, né? De escrever mais vezes, assim, um pouco por dia, e já tive também questão, às vezes, de ter algum bloqueio, de você não conseguir, é, não conseguir fazer alguma coisa, não conseguir escrever. Uhum. Aí, em 2017, eu me fiz um desafio, falei assim, não, vou escrever uma poesia por dia, nem que não que todas tenham assim a mesma qualidade, mas pelo ato de escrever, né? Depois eu revejo e dou um novo corpo para elas. Mas nisso aí eu fiz 352 poesias em 2017, não cheguei a fazer uma por dia, né? Opa, mas é uma produção considerável, né? A Cássia Cardoso, lá de Santos, é uma escritora também lá de Santos, que estou tentando ver se trago o trabalho dela para a gente publicar aqui pela Lavra. Ela estava perguntando, você falou de influência, assim, ela perguntou assim, de autor de teatro, qual é que você gosta? Qual é o que você fala? Opa, eu, teatro, gostaria de encenar essa peça desse Nelson autor. Nelson Rodrigues, Rodrigues? o próprio Shakespeare tem muita coisa boa, o Plínio Marcos tem bem essa linguagem assim mais da de, de relação entre classes. Então é um texto muito forte, um texto muito bom. O Plínio Marcos tem algumas coisas interessantes assim, né? O Edivaldo Rosa está mandando um alô aí para você, diz que está na escuta lá, tá? Opa! Então, e por que você escreve? O que te levou assim a escrever? Cara, eu escrevo que... Ao invés de, por exemplo, você poderia só estar fazendo ilustrações, pintura, ou só interpretando, de repente você caiu para isso de escrever. Por quê? O que você acha que te leva a isso? Eu escrevo que assim, é um grande anseio mesmo, às vezes é uma vontade de expressar suas próprias ideias, de dar sua visão de mundo, assim como o cotidiano, o mundo interfere na minha vida, eu também quero dar a minha leitura sobre o mundo, né? E você poder criar, você poder trabalhar com personagens, com textos diversos. A minha poesia, ela às vezes acaba ela é um pouco mais solta, então nem sempre ela trabalha de uma forma rimada, ela trabalha um pouco mais assim, ou por uma repetição, ou então por uma questão de oralidade. Então, eu escrevo um pouco por tudo isso, e até vou ler aqui uma É vez isso que eu ia pedir para você ler mais, já que você está falando disso, leia mais um texto seu aí para a gente conhecer. E vai ser do próximo livro, Os Dentes Moles. Não Mastigam Pedras. Então, antes de Isso. ler um texto desse livro, aproveitando a sua pergunta do por que eu escrevo, teve uma vez que o José Couto ele fez uma indagação assim e eu acabei respondendo em Poeta poesia. José Couto. Uhum. Isso. Eu acabei respondendo Isso. em poesia para ele. Então, leia aí para a gente a sua resposta. Por que escrevo? Pergunta-me o poeta. Ora por não saber dizê-lo, ora por querer gritar tão alto que preciso de ajuda das letras. Escrevo para achar um canto em mim onde possa deitar e contemplar meu céu, para desvendar os labirintos da vida, salvar minha amada da fera de Creta, para ir a mundos distantes, sem nave especial, para ir ao espaço, num espaço de um verso,
Escrevo para navegar os rios que correm em mim. Peraí. E para desaguar na mansidão e imensidão da arte. Do fluxo corrente nas frases, linhas transcorridas, transcritas em rimas, em rumos, em ramos, dessa frondosa árvore e de seus incontáveis galhos. Escrevo porque as palavras estão vivas e não suportam ficar na inércia circulante do cérebro ou nas trincheiras embaralhadas dos meus pensamentos. Ah, legal. Então, deixa eu emendar aqui uma pergunta. Depois você quiser que eu leia... Sim, eu vou querer, mas antes eu vou emendar uma pergunta aqui para você. Os seus textos, essas coisas são de muita qualidade, mas a gente percebe que você tem uma preocupação assim com o trabalho visual nele. O quanto é importante uma boa apresentação para uma obra literária, na sua opinião? O que é que faz? Por que isso é importante para valorizar um livro? Aí eu pergunto para o diagramador e capista também que você é. Eu acho que faz parte de um todo, né? Assim como você pega um livro infantil e tem o texto e a ilustração, e os dois contam a história. Então, quando você tem um texto que que tem essa preocupação na diagramação, que tem essa preocupação no visual, ele também ajuda a que você faça uma boa leitura, que você tenha que não seja cansativo e que contribua para a compreensão do texto, né? Tá. Então, leia agora um texto aí do seu livro, Dentes Moles Não Mastigam Pedras, para a gente. O nome desse daqui algumas pessoas já ouviram, então é O Baldo Badinho Badi. Ei você, viu Badi? Olá, onde ele está? Ui, ai, onde Badi vai? Menina, corre aqui, vai chamar o meu Badi. Diga-lhe que estou aflita, com a gota atacada, andando toda torta, desajustada. Ô, seu Zé, me faz um favor. Apela ao santo nosso Senhor, que o senhor vá na carreira buscar Badi. Vê lá na goiabeira. Fala para ele não dar bobeira. É que eu já ando na tremedeira e meu Badi vai fazer besteira. Homem, por onde Badi se enfiou? Pegou outro rumo? Evaporou? Eu estou aqui nesse batente, a perna dói, me bate os dentes, sinto aflição, fico dormente. Ah, Dona Maria, me pega aquela bacia, que eu vou jogar sal grosso, vou rezar Ave Maria, pedir para todos os anjos que façam lá seus arranjos, mas me tragam meu Badi, nem que seja aos solavancos. Corre, Nina, voa, Nino, depressa, Jair, chama logo meu Badi, que eu não aguento mais de saudade do meu rapaz. Badi! 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 Mas Badi não ouviu. Ninguém sabe, ninguém viu. Só um corpo boiando no rio. Sem lenço, nem documento, sem nome, nem sobrenome. Nem ao menos um ser humano, um fulano, beltrano, ciclano, que fosse bolar um plano de tirá-lo dali, de levar o pobre Badi. Badi, que nasceu Baldo, mesmo nome de seu pai, que ganhou o mundo e não voltou mais. Virou Badinho, por causa de mãe e do padrinho, que lhe enchiam de carinho. Graças à priminha Gabi, virou de vez o Badi, que vivia aqui e ali. Badi da mãe querida, que por causa de uma ferida, da doença envelhecida, vivia a vida sofrida. Só tinha mesmo a Badi, a quem recomendava estudar para sair dali. Mas Badi com isso não dava. Fugia, corria, pulava, jogava bola e fumava, e até birita tomava. Porém, mesmo assim, era bom esse Badi. E a tragédia que conto aqui foi porque ele, junto dos amigos peladeiros, pulou o quintal de Teobaldo, velho, sisudo e malvado, só para pegar caqui. Teobaldo nem pensou, chamou os cabras e mandou que daquilo eles cuidassem. E foi o que se passou. Foi na covardia, no meio da gritaria, enquanto Badi corria.
que a bala no ouvido zumbia. Com um tiro no meio das costas, tombado no meio da bosta, Badi morto caía. Badi, ah, Badi, onde anda meu Badi? Mas Badi não ouviu. Só um corpo boia no rio. Opa! Eu me lembro desse poema que você e o Luca Magalhães, da Edições Arcângelos, interpretaram uma vez para uma atividade que nós tivemos da Casa Amarela. Isso, foi lá na... Foi um... Já conhecia e é um... E assim, nós estávamos falando da influência de teatro, isso é quase... É um poema e é quase também uma peça teatral, isso aí, né? Ou é as duas coisas? É uma prosa poética, digamos assim. Quando você... Agora, no caso aí, é um pouco mais voltado para o teatro, mas tem alguns poemas assim que no seu livro tem um visual muito diferente, tem todo um aproveitamento espacial, até aproveitando um pouco daquela lição que a gente teve dos concretistas e tal, mas sem é claro que já é um movimento que ficou para trás, mas você trabalha muito com essa questão visual dos poemas. Quando você está fazendo um poema, você já pensa nele também visualmente ou isso vem depois dele pronto? Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes ele vem depois, quando eu quero transformar isso ou de uma forma para publicar ou para apresentar como um zine poético. Alguns eu fiz já com essa intenção. Já na hora que eu estava criando, eu pensei já numa posição, numa forma de organizar o texto para comandar o olhar, e outros eu decidi na hora que eu estava fazendo a diagramação. Ah, certo. Por exemplo, aquele tem um que é quase em forma de losango, aquele lá eu fiz já pensando dessa forma. Certo. As pessoas acho que vão ter uma bela surpresa, uma surpresa muito agradável quando o seu livro vier a público. Eu espero que sim. É um trabalho muito diferente, né? E agora eu vou dar um recadinho que no dia 5 de novembro, vai ser também uma quinta-feira, às 17h30, nós vamos estar fazendo o lançamento virtual do livro Eu Também Sou Brasileira, de Marília Kubota. Todo mundo está convidado para participar desse lançamento, vai ter umas surpresas bem interessantes. Tal. O livro dela está muito bom, quem quiser comprar, pode entrar pelo nosso Facebook, lá tem um link para a compra, até a data do lançamento a gente não vai estar cobrando o frete do correio, né? Vai ser apenas o valor do livro, que é R$30, tá? E esse livro, Eu Também Sou Brasileira, de Marília Kubota, você também ajudou a gente a trazê-lo à luz, não é? Fala um pouco aí como é que foi o seu trabalho. Ele diagramou e fez a capa do livro da Marília Kubota para a editora Lavra. Fala um pouco como é que você achou desse seu trabalho. Tá, foi bem legal fazer. Começou com a capa, né, que ela precisava apresentar para um evento literário. E aí eu montei a capa e ela gostou, você gostou também, então, e aí em cima disso foi se criando todo um conceito para fazer a diagramação, né? Então, procurei deixar ele também bem leve, mas aproveitando os brancos, aproveitando um pouco essa parte de mais clean que ela queria, que era para dar mais ênfase ao texto dela, né? Ficou uma diagramação muito... Acho que ficou um livro muito agradável de se ler. Acho que por essa semana que vem já vamos estar com o livro aqui em mãos. E ficou assim muito bonita a diagramação, muito bom o trabalho,
E os textos da Marília Kubota também são muito bons, né? Acho que foi uma boa parceria entre nós. Dá um outro recado, pedindo a sua compreensão aí, que um amigo nosso, o Edivaldo Santana, vai estar fazendo uma live amanhã, dia 23 de outubro, às 20 horas, no Facebook, Edivaldo Santana, cantor. Edivaldo é um companheiro, no meu caso, de longos anos, de mais de 40 anos, né? E Edivaldo, Edivaldo eu tive o prazer de conhecer na Casa Amarela e é uma pessoa, assim, incrível, super criativa, um cantor fantástico. Eu gosto muito do trabalho dele. Um artista extremamente dedicado, com muita coragem, né, que vem enfrentando a dureza aí de viver da arte há muitos anos, e eu recomendo a todos que deem uma passada, né, amanhã, dia 23 de outubro, às 20 horas, lá no Facebook, Edivaldo Santana, cantor. Acho que ninguém vai se arrepender. Bom, agora eu vou te pedir, então, faz o seguinte, leia mais um trecho aí de algum trabalho seu para a gente, né? A gente já estamos quase encerrando a nossa conversa, eu gostaria de a leitura de mais um trecho aí. Tá, eu vou ler aqui. Aproveitando a nossa fase obscura. Enquanto você procura aí, eu vou dar um aviso que na próxima quinta-feira, às 17h30, estaremos com a Rosinha Moraes, que vai ser a nossa convidada. Rosinha é uma poeta bastante conhecida em toda São Paulo, principalmente aqui na região leste, e ela vai estar contando um pouco da vida dela, do trabalho, e do que ela pensa aí sobre tudo o que está acontecendo hoje aí, tá? Então, estão todos convidados na próxima quinta com Rosinha Moraes. Achou o poema aí? Achei. Então, boa sorte. Rimas falsas. Povo rima com borracha, na bala que não é de açúcar. Povo rima com bota, na cara, na bunda. Povo rima com pau, de arara, de sebo, de dar em doido, de quebrar na cacetada. Povo rima com pólvora, povo rima com tiro. Pra cima, pro lado, pra ficar perdido, pra se achar por aí. Povo rima em verso, de pé quebrado, dente, costela, braço. Pra quem não sabe do povo, povo rima com vermelho, da conta bancária, dos olhos coléricos, do sangue que jorra. Legal. E as pessoas comentando aqui, você falou do Nelson Rodrigues, lembraram assim da posição, Maria Adelaide lembrou da posição muito ambígua não, da posição de colaboração que o Nelson Rodrigues teve com a ditadura militar, que sequer defendeu os filhos da repressão, né? E outras pessoas, o Walter Tierno, falando sobre aquele poema anterior que você leu, que é o teatro no poema e o poema no teatro, né? E Inês Santos dando um alô, e o Arnaldo Afonso dando também um alô para a gente, o Arnaldo, que é um dos grandes divulgadores de tudo o que vem acontecendo na arte aí não oficial, aí, é o maior divulgador da nossa arte. Sim. Dando um alô aí para a gente. Eu queria te perguntar uma coisa agora. Vivemos um momento complicado, né? De um lado, você até falou, está produzindo esses espetáculos Quarenteners, que fala sobre a pandemia, essa obrigação das pessoas a um confinamento. A luz no horizonte, a gente tem que ficar atento se não é um trem que vem vindo a toda em nossa direção, porque parece que as coisas não estão, as perspectivas ainda não estão muito boas.
E politicamente nós temos aí o avanço da extrema-direita no mundo e no Brasil, né, com tudo isso aí que a gente está vivendo, essa perspectiva de tolher liberdade, essas coisas todas. Como é que você, como artista, se situa nos dias de hoje e como vê essa situação do Brasil? E seu trabalho como artista, ele é político? Com certeza. Acho que todo trabalho artístico acaba sendo político e não tem como não, não tomar um lado nessa situação. Não sei da preferência política de ninguém aí, mas é assim, como que pode pensar em apoiar uma pessoa que ela retirou praticamente todos os recursos da cultura, da educação, que acha que a saída é retirar benefícios que, que o povo já tem, porque vai ser bom para a economia, não sei onde vai ser bom para a economia, mas que nem o último agora que foi anunciado, que é retirar recursos do programa de leite, que entrega leite para crianças carentes. Então, não sei onde isso poderia ajudar, sabe? Só vai criar mais desespero, mais diferença de classe, só vai deixar as pessoas mais apavoradas, principalmente nesse momento que as pessoas estão fragilizadas emocionalmente. Então, não tem como ficar calado com tudo isso. Até uma coisa que eu escrevi que, assim, gostaria muito de fazer, assim, poema só bonitinho, falando sobre sensações boas, mas não dá. Você sai na rua, você vê as coisas que acontecem por aí, você vê o descaso que tem com a saúde, descaso que tem com os indígenas, sabe, o preconceito latente que tem aí com, com os negros, o abuso que tem contra as mulheres. Então, não dá, cara, não dá para você ficar vendo isso e simplesmente aceitar. Ouvir e ficar quieto, ouvir e não escrever nada, ouvir e não pintar nada sobre isso. Eu até fiz um desenho aqui que eu cheguei a postar, né, naquela época que teve a morte daquele negro lá nos Estados Unidos, que o policial apertou o pescoço dele e ele morreu. E aí eu vi a foto de um amigo meu, eu falei, eu posso fazer um desenho? Cara, fica à vontade. Que é isso daqui, ó. Então, assim, não tem, tudo isso interfere na arte, tudo isso interfere na forma como a gente pensa, como a gente devolve para a sociedade. Não dá para ficar quieto. Mandogon, nós estamos quase encerrando, mas faltou uma pergunta que eu não lhe fiz ainda. E o seu trabalho como artista plástico? O que é que você tem feito? Sei, você é ilustrador, etc. Fala um pouco sobre isso, o que é que você tem feito? Então, dentro das artes gráficas aí eu trabalho com diagramação, com criação, e aí eu sempre acabo deixando um pouco essa parte de desenho de lado. Às vezes eu pego, pinto, faço alguma coisa, e aí coincidiu justamente nessa época que a gente está mais em casa, eu senti uma necessidade muito grande de fazer, de voltar a fazer, e aí eu comecei a mexer com aquarela, então fiz uma série de desenhos com aquarela, comprei um monte de tela, comecei a pintar em casa também, então voltei a fazer algumas pinturas, e aí até peguei um caderno de desenhos aqui, comecei a preenchê-lo também, de vez em quando eu coloco alguma coisa lá no meu Instagram, então tem uma série de desenhos que eu fiz a caneta lá, e tem outras
outros desenhos que eu fiz com aquarela, com tinta acrílica, que é uma coisa que eu sempre gostei, sempre me interessei também, e tinha ficado um pouquinho de lado, até por conta de outras correrias, né? Uhum. Tá legal. Bom, eu queria agradecer ao Manogon por esse papo agradável aí, que ele contou um pouco eu sei que foi muito pouco, das muitas atividades que ele tem, né? Lembrando que o visual do livro da Marília Kubota, que nós vamos estar lançando no dia 5/11, foi planejado por ele, né? Que é um livro que está ficando muito bonito. E logo após o lançamento do livro dela, o próximo lançamento é o Dentes Moles Não Mastigam Pedras, que é um livro do Manogon, que a concepção visual do livro foi totalmente dele, né? Ele já veio com as ideias, com as coisas todas prontas aqui, a gente só conversamos algumas coisas, assim, veio com um trabalho todo pronto e vai ser um livro muito interessante e muito diferente do que tem se publicado por aí, eu recomendo. E gostaria, então, que você fizesse as suas considerações finais e, se quiser ler algum texto, mais algum texto de sua escolha, ou só fazer as suas considerações finais e agradecer por ter conversado esse papo tão agradável aqui com a gente. E agradecer a todo mundo que participou aí. Depois vai ficar na nossa página do Facebook e vai ser colocado também no YouTube. Eu que agradeço pelo convite, pela participação de todos. Assim, um pouco do nervosismo, né? Assim, não sou tão habituado a ficar sendo entrevistado ou falando um pouco de mim, né? A gente costuma mais falar do trabalho, falar de alguma outra coisa. Então, se eu fiquei um pouco nervoso aí, vocês me desculpem, mas eu gostei bastante de participar. Espero que vocês todos gostem do livro quando for lançado. E aproveitando aqui, eu vou ler um último poema do livro, o último poema de agora, né? Lembrando que, enquanto ele procura lá, lembrando que na próxima quinta-feira teremos Rosinha Moraes entrevistada. E é com você, Manogon. Dê o seu recado aí. Rosinha é uma grande poeta, uma grande artista. Pedras. Não atirem pedras, pois venham em paz. Na paz dos pássaros engaiolados, dos aviões abatidos, dos navios naufragados, dos refúgios afogados. Não atirem pedras, pois venham em paz. Na paz dos meninos mortos de alvos estudantis, das crianças roubadas, dos órfãos de guerra. Não atirem pedras, pois venham em paz. Na paz das putas exploradas, das travestis assassinadas, dos homossexuais perseguidos, das crianças violentadas, da inocência perdida. Não atirem paus, pois venham em paz. A paz das mulheres espancadas, dos bichos sacrificados, dos órgãos contrabandeados. Não atirem balas, pois irei em paz. Na paz da bala perdida, do tiroteio na madrugada, na perseguição injusta, na noite mal dormida, da luz de fogo no inverno, do fogo da luz do inferno, nas cinzas da comunidade. Não atirem, porque eu já fui em paz. Dentes moles não mastigam pedras. Aí vocês viram aí o que vem por aí, né? Obrigado, Manogon, e obrigado a todos e todas que acompanharam a gente. Voltamos na próxima quinta-feira. Obrigado a todos. Com Rosinha Moraes. Até lá.